aumentar a nossa fé, eu gostaria que vocês abrissem para mim em Gálatas 3, que eu quero ler junto com vocês aí. Cristo Jesus, né, é um exímio pintor, tá? Ele pinta um quadro maravilhoso dos últimos tempos aqui em Gálatas. Eu vou ler a partir do verso 16. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Já começou aqui, né, o primeiro esboço do que é o acontecimento dos finais dos tempos. Primeiro, não é ao teu descendente, que é o povo judeu. Segundo, não é ao teu descendente, que é o povo gentio, ou todos os outros povos. Fala que é ao único descendente, que é Cristo Jesus. Tá? Ele não fala nem Cristo Jesus, fala Cristo. Por quê? Aí o Cristo nada mais é do que Jesus, o Cristo Jesus, que é o cabeça, e o seu corpo multimembrado. Cujo corpo multimembrado, os judeus também farão parte. Afinal de contas, né? O muro que estava separando um povo do outro, a inimizade, que era a lei mosaica, caiu por terra. Tá? E em Abraão foi firmada uma aliança abençoadora de todos os povos da terra, cujo povo da terra agora passou a ser um só povo, por causa da segunda aliança. Tá? Agora, olha o verso 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar. O que é abrogar? É cancelar, é tirar a força, é tirar a autoridade. Tá? Não pode, então, cancelar ou privar de força ou quebrar a autoridade de forma que venha a desfazer a promessa. Percebe? Então, essa promessa não é exclusividade dos judeus. Tá? Essa promessa é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Você crê? Então, a promessa é para você. E a lei mosaica não pode cancelar essa promessa. Ela não pode quebrar essa promessa. Ela não pode tirar a força dessa promessa. Tá? E aqui continua no verso 18. Olha bem, vai só aprofundando as coisas. Por quê? Se a herança ou a promessa provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que se viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. É para você, minha irmã, é para você, meu irmão, que crê em Cristo Jesus. Verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, ou encarcerados, ou amarrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, né, de servo, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós que sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quando fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto,
nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós estávamos também, nós gentios, estávamos também sujeitos à lei mosaica, porque todos pecaram e carecíamos da glória do Pai. Tá? Aí, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outrora aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Ou seja, aqui ele começa as pessoas que voltaram de novo, né? Saíram da promessa de Cristo Jesus e voltaram para a lei mosaica. Tá? Aqui tem um perigo muito grande. E eu não preciso de avisar, tá? Porque existe maturidade no nosso meio. Mas mesmo existindo a maturidade, eu gostaria de falar um pouquinho. Tá? Às vezes tem algum irmão ou alguma irmã nosso que quer de novo falar ou propagar, né? Olha, compra a Bíblia judaica, vamos estudar o judeu, vamos fazer assim, vamos fazer assado, entendeu? E tem que ser assim, tem que ser assado, e vem que não sei o que, né? Olha, pessoal, precisamos de reconhecer claramente que nós pertencemos ao segundo evangelho, à segunda dispensação. Precisamos de nos reconhecer como ministros de Cristo Jesus sobre a face da terra. E não vai ser obedecendo à lei mosaica que você vai conseguir fazer com que os judeus te enxerguem como ministros de Cristo. Não vai ser. Fala, Manel. Tá com algum problema aí? Então, esse quadro maravilhoso que eu li aqui agora para vocês em Gálatas, tá? Em que ele, né, nos colocou como co-herdeiros ou co-participantes da natureza divina, né? Ou seja, não fez distinção entre judeu, grego, escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, né? E declarou bem claro, nós somos um em Cristo Jesus, tá? E se nós somos um em Cristo Jesus, né, nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão. E somos também herdeiros de toda a promessa. Então isso aqui tranquiliza todo o coração que, porventura, ainda possa ter uma nesgazinha de dúvida. Tá certo? Te coloca em paridade com todo judeu que crê em Cristo Jesus. Olha bem, paridade com todo judeu que crê em Cristo Jesus. Tá certo? Porque o judeu que não crê em Cristo Jesus, ele não é co-participante momentaneamente do corpo de Cristo. Como nós também temos alguns irmãos que ainda não acreditam da maneira que a gente tem falado. Tá? Significa que eles estão longe de Cristo? Bom, significa o seguinte, que hoje nós precisamos de exercitar o ministério pelo qual nós fomos propostos, pelo qual está diante de nós. É o que o Manuel falou, ter a consciência exata do que é que está acontecendo, ter a consciência exata do nosso ministério, ter a consciência exata do que você tem que chegar e fazer, tá?
Agora, antes disso, a consciência de pertencer ao corpo multimembrado de Cristo Jesus. Você pode crer assim, meu irmão? Pode crer assim, minha irmã? Então tá bom. De novo eu vou falar um amém por mim, tá? Quem quiser falar um amém aí, eu vou escutar um amém com muito bom grado. Amém. Amém. Amém, Ronaldo. Amém. Estamos juntos, tá? E é engraçado, né? Parece que cada vez que a gente começa uma reunião de sábado, eu estou me sentindo debaixo d'água, sem precisar de ir na superfície para respirar. Parece que eu estou conseguindo respirar debaixo da água. Tamanho é a profundidade das revelações que Cristo Jesus está nos revelando. Tá? Cada dia que passa, cada sábado que passa, né? O Paulo tem gravado as reuniões, né? E o Paulo de Varginha tem colocado no computador, né? A maioria está lá no computador do Paulo, depois que nós tomamos uma decisão de separar, né? Porque aí na internet fica só um mês, né? E eu ainda quero ter a oportunidade de fazer um gradualismo com quem quiser, para ver as reuniões, né? Vou chamar da antiguidade, vai. As reuniões anteriores, né, aos últimos sábados, você vai ver claramente um nível de revelação maior a cada reunião que passa. E eu estou maravilhado, porque isso, para mim, é o cumprimento daquela palavra que fala, né? Que nós seremos a expressão exata de Cristo sobre a face da terra. Cara, isso é fantástico. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é muito profundo, isso é forte. Entendeu? Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso é fantástico, poder falar isso. Início por fé, mas não interessa, tá certo? Já já, isso vai ser claramente visto. Importa que vos reconheça como ministros de Cristo. Já já, o pessoal vai nos reconhecer como ministros de Cristo, né? A gente fala as coisas aqui em Varginha, quando vê, tá lá o STF fazendo um tantão de abobrinha, quando vê o outro fazendo um tantão de abobrinha, quando vê revelados o coração de outras pessoas, entendeu? Por quê? Porque é isso que está acontecendo. O senhorio de Cristo está sendo propagado, entendeu? E toda impiedade não vai prevalecer. Nós não vamos chamar mais corrupto de nobre. Não vamos mais. Corrupto é corrupto, pronto, acabou. Agora, lembre-se que você também tem a sua corrupção, entendeu? Mas antes de você falar mal de você mesmo, lembre-se que a incorruptibilidade de Cristo te reveste. Está escrito lá que, né? A corrupção vai ser revestida pela incorruptibilidade de Cristo. E é que nós estamos ordenando sobre todo corrupto que existe aqui no Brasil. A incorruptibilidade de Cristo o revista, de tal maneira que não mais seja propagado a corruptibilidade humana sobre os filhos, sobre as filhas. Entendeu? Então nós estamos declarando a libertação dos cativos do Brasil. Estamos declarando a libertação de todo justo que ainda é explorado por esse sistema babilônico e farisaico sobre o Brasil. Declaramos que todo principado e potestade é colocado em submissão ao senhorio de Cristo. E eles não mais propagam impiedades, não mais sugam o sangue dos justos. Tá? E eu declaro bem claro, feliz é você, bem-aventurado é você que tem fome e sede de justiça, porque você está sendo saciado. No serão, não. Você já está sendo saciado. Você está colocando realmente em submissão a Cristo Jesus todas as pessoas,
que ainda não confessaram que Cristo Jesus é o Senhor das suas vidas. Nada vai prevalecer contra a autoridade de Cristo sobre o mundo, tá? Nada vai prevalecer. E você é um propagador dessa autoridade de Cristo. Então você funciona no exercício ministerial de manifestar a autoridade de Cristo sobre a face da terra. Esse país é bênção, tá certo? O mundo vai passar fome. Tá lá a mulher da OMC falando, olha, se não fosse o Brasil, o mundo vai passar fome. 1/5 do mundo, né? Ou seja, a cada 5 pratos do mundo, um é feito pela produção agrícola do Brasil. Tá? E quero ousadamente falar aqui agora, a fome espiritual do mundo é saciada também pelo Brasil. Amém. Os canais de honra e de glória de Cristo Jesus que estão no Brasil funcionam em plenitude. Tá? E você, minha irmã, e você, meu irmão, tem essa consciência viva que você é coparticipante da natureza de Cristo. Que em você habita a plenitude da divindade. E você exercita esse ministério em profundidade. Amém? Amém. Então é com isso que eu te abençoo. É com isso que eu sou também abençoado aqui nessa noite, tá? Amém. Exercitamos em profundidade essa consciência do senhorio de Cristo sobre a face da terra. Amém. Flui em nós a plenitude da divindade, flui em nós a mente de Cristo, flui em nós toda a promessa de Cristo Jesus. Amém. Você é livre para exercitar profundamente o seu ministério em Cristo Jesus. Nos abençoamos nisso agora. Amém.